Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos à nossa programação. O tema que trazemos nesta oportunidade é uma pergunta: que é missão? Então, o tema que estaremos discorrendo nesta oportunidade é: que é missão? Claro que nós não temos condições plenas de responder essa pergunta ou esta pergunta, mas estaremos tratando sobre algumas afirmações de estudiosos do assunto. Mas, primeiramente, pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12, e o versículo 3. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12 e o versículo 3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, pode parecer estranho, mas é de fato uma boa pergunta quando nós perguntamos que é missão. Fala-se muito acerca da urgência da tarefa missionária, de forma quase exclusivamente associada ao envio de missionários a outros povos e culturas, dentro e fora do Brasil. Sabemos que, se continuarmos reduzindo nosso conceito missionário a uma atividade exclusivamente transcultural, inevitavelmente teremos um conceito parcial de missão. Muitos têm procurado definir o que vem a ser missão. Alguns de forma bem restrita, como na definição mencionada acima. Afirmamos que a missão se resume apenas no trabalho de envio missionário transcultural. Então, alguns afirmam que a missão se resume apenas no trabalho de envio de missionários transculturais. Outros a definem de maneira muito ampla, como se missão fosse todo e qualquer serviço que a igreja realiza no mundo. Então, são duas situações. Uns pensam que é somente o envio transcultural que se caracteriza como missão. Outros já colocam dentro de um cesto comum e dizem que tudo é missão. Mas a pergunta persiste: o que é missão? Não podemos supor que estas breves definições sejam suficientes para uma resposta ampla e satisfatória a esta pergunta. O que pretendemos é fornecer ao menos 4 características fundamentais que compõem o perfil básico da missão. Primeiro, é a Missio Dei, que literalmente essa expressão significa a missão de Deus,
e se refere à total extensão e implicações da atuação redentora de Deus neste mundo, como base determinante e derivação final para a atuação da Igreja no mundo. Então, a Missio Dei é literalmente a missão de Deus. É importante observar que a missão de Deus neste mundo tem alguns eventos principais que são destacados nas Escrituras como eixos em sua redenção. Entre eles, podemos mencionar o ato de Deus criar todas as coisas, Gênesis capítulo 1, e nós vemos essa trajetória da criação de todas as coisas. O fato de Deus iniciar um longo processo histórico de restauração da ordem criada que fora degenerada pelo pecado humano que entrou no mundo, a ação de Deus caminhar junto com a humanidade para conduzi-la passo a passo à consumação de sua obra restauradora, ou imprescindivelmente é um evento da encarnação, cruz, ressurreição de Jesus, como inauguração de uma nova era do reino redentor de Deus e a continuação dessa missão de Deus, que culminará no retorno de Cristo e na restauração final de todas as coisas. Então, podemos ver que a ação de Deus caminhar junto com a humanidade para conduzi-la passo a passo à consumação de sua obra restauradora, o imprescindível evento da encarnação, cruz, ressurreição de Jesus Cristo, como inauguração de uma nova era do reino redentor de Deus e a continuação dessa missão de que Deus culminará no retorno de Cristo e na restauração final de todas as coisas. Segundo, é a universalidade da missão. Com esta expressão, não temos em mente o conceito que diz que, no fundo, todos os seres humanos serão salvos um dia. Nada disso. Refere-se antes ao fato de Deus ter uma mensagem que é o Evangelho para o mundo todo. A mensagem de Deus não está restrita a um povo, ou a uma raça, ou classe social, ou época histórica, ou região específica do mundo, não. Não existe essa restrição, porque a missão de Deus, ela é universal, né? A universalidade da missão. Então, em outras palavras, esta expressão procura mostrar que a intenção e a ação salvadora de Deus não são detidas pelas fronteiras políticas, étnicas, sociais, econômicas, culturais ou geográficas. Não. O Evangelho, ele ultrapassa fronteiras. O Evangelho, ele não se detém em certas camadas sociais. É, portanto, uma ação que é uma missão que se estende por todo o mundo, sendo assim considerada universal. A promessa de Deus a Abraão e Israel, em Gênesis 12:3, nos deixa ver de forma clara esta intenção universalmente salvadora de Deus, né? Porque ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
E um terceiro ponto que nós vemos a respeito de missão é a transculturalidade da missão. O fator transcultural deve ser visto como uma extensão do caráter universal da missão, uma vez que Deus não limita a sua graça a pessoas de uma única cultura. A intenção de Deus é que o Evangelho seja plantado e germine dentro de cada cultura e em cada uma de suas dimensões de vida. Essa afirmação, embora possa parecer simplista e repetitiva, na verdade assume uma importância muito grande, pois é absolutamente necessária, conforme Mateus capítulo 24 e o versículo 14. Sendo assim, a transculturalidade da missão implica tanto em levar o Evangelho em todos os níveis da vida humana, inclusive no eclesiástico, em forma que sejam comuns e relevantes para cada um desses povos. A exemplo de Cristo, ao encarnar-se homem, encarnou-se judeu do primeiro século. Então, Jesus encarnou-se homem e encarnou-se homem judeu no primeiro século. Poderia ter sido em qualquer época, poderia ter sido em qualquer outra camada social, mas ele aqui escolheu encarnar-se como judeu do primeiro século. Então, é um fator que precisamos analisar, a situação daquele momento. Quarto, para nós tentarmos responder que é missão, que é a apostolicidade da missão. Com esta expressão, queremos nos referir basicamente ao fato de Jesus Cristo haver sido enviado como apóstolo pelo Pai e, consequentemente, haver enviado a sua igreja. No Evangelho de João, Jesus se apresenta de forma muito clara e rica como apóstolo, aquele que foi enviado do Pai. Dos textos básicos que podemos verificar isso é João capítulo 17 e versículo 18 e o capítulo 20 e o versículo 21, onde nos deparamos com a atitude de Deus Pai de enviar seu Filho ao mundo para realizar cabalmente sua missão redentora, e então o Filho nos enviar como igreja povo para que realizemos nossa parte nessa missão. Então, Deus enviou Jesus e Jesus enviou a sua igreja. Nós podemos ver isso no capítulo 17 do Evangelho de João e o versículo 18, que diz assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João capítulo 17, o versículo 18. Assim, nós somente recebemos uma missão de Jesus porque ele recebeu uma missão do Pai, cumprindo-a efetivamente. Somente somos enviados ao mundo porque Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai. Então, olhando para estes textos, vemos em Jesus mediador que uma das mãos segura a missão que recebeu do Pai e na outra a missão que nos transmite, tornando-os possíveis na história humana.
Então, cremos que a pergunta inicial ainda permanece. O que é missão? Nosso propósito aqui não foi de oferecer uma resposta completa, mas o de oferecer umas rápidas ideias que nos auxiliem na busca de uma resposta integral a esta pergunta. Esperamos que, passo a passo, possamos ampliar um pouco mais estes e outros conceitos sobre missão. Tá bom, meus queridos? Então, que a gente possa parar para pensar, para analisar o que é missão. Será que missão é só aquela ida ou aquele envio transcultural? Ou aquela missão no próprio bairro, na própria cidade, na própria região? Então precisamos analisar e com isso ter outras ideias para entender o que é missão, principalmente como a Missio Dei, a universalidade da missão, a transculturalidade da missão e a apostolicidade da missão. Então, são esses pontos que trazemos para a nossa meditação e possamos nos aprofundar a cada dia mais neste assunto que é o assunto mais importante da igreja, que é fazer missões. Amém, meus queridos? Então, um grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.